Boa tarde, quarto ano. Hoje é dia 9 de junho, terça-feira. Lembrando que a nossa semana vai até amanhã só. Então, vamos nos esforçar aí para fazer as atividades que estiverem atrasadas nesses dias, tá bom? E mandar para a Pro. Vamos lá, pessoal, começar o nosso dia, né? Nossas aulas hoje são matemática e história. Primeira aula de matemática, tá? Eu vi que vocês ontem conseguiram fazer as atividades, estou super contente com quem me mandou, tá bom? Estou com bastante atividades lá entregues, tá? E vamos lá pegar o nosso livro de matemática para continuar o nosso conteúdo, tá bom? Então, hoje a gente vai entrar na página 115 de matemática, que se fala dos divisores de um número natural. O que será que é isso, né, Pro? Divisores de um número natural, né? Nada mais é quais números o número pode ser dividido e o resto tem que dar zero. Lembra que a professora explicou divisão exata e não exata? Na divisão exata, o resto sempre dá zero, não sobra nada, dá certinho a divisão. E na divisão não exata, o resto sempre dá outra coisa que não seja o zero. Tá bom? Então, todas as contas que o resto der zero, que der exata, ela serve como divisor do número. Vou mostrar para vocês, tá bom? Rafaela fez 20 brigadeiros e precisa embalá-los. Observe como a Rafaela pode dividir igualmente os brigadeiros. Ó, tem 20 brigadeiros. Ela pode dividir os 20 brigadeiros em uma só caixa, né? Ela pode dividir os brigadeiros em duas caixas de 10. Ela pode dividir em 4 caixas de 5. Ela pode dividir em 5 caixas de 4 brigadeiros, em 10 caixas de 2 brigadeiros ou em 20 caixas de 1 brigadeirinho cada. Então, essas são as possíveis divisões para ela guardar o brigadeiro dela. São 20 brigadeiros. Isso significa que os divisores de 20 são todos esses que deram para fazer a conta exata, tá bom? Então, os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20, tá bom? Rafaela pode dividir igualmente em porções com 1, com 2, com 4, com 5, com 10 ou com 20 brigadeiros, tá? Logo, os números 1, 2, 4, 5, 10 e 20 são divisores de 20, tá bom? O conjunto dos divisores, a gente faz assim do jeito que tá na apostila. O D, o 20 entre parênteses, abre chaves e todos os números que podem ser divididos, né? Então, é assim, ó. Vamos lá, usar a nossa louça. Então, os divisores de 20. Para a gente saber como é o conjunto dos divisores, eu tenho que colocar o D. Divisores de 20. Igual. Aí abre chaves. Os divisores sempre começam com 1, não começam com 0, porque nenhum número pode ser dividido por 0. Então, eu posso dividir por 1, por 2, por 4, por 5, por 10... e por 20. Fechou. Por que eu fechei? Por que acabou meus divisores? Por que os divisores não são infinitos? Porque ele termina com ele mesmo, ó lá. Então, o divisor de 20, o máximo que dá para dividir ele é por 20, né? Então, a gente tem que pensar que esses daqui não são infinitos como os múltiplos, tá bom? Então, 1, 2, 4, 5, 10 e 20 são divisores de 20, ou 20 é divisível por todos esses números, tá? Vamos lá para a página 116 agora. Página 116, nós vamos ter uma continuaçãozinha aí, tá? Nós vamos hoje até a página 117 só, tá bom? São as atividades. Então, vamos lá, 116. Deixa eu fechar aqui, tá fazendo barulhinho. 116.
Aqui no Saiba Mais, aqui nesse quadradão laranja, tá explicando pra gente um pouquinho sobre algumas regras das divisões, tá bom? O número 1, ele é divisor de qualquer número, então todos os números vão ser divisíveis por 1, tá bom? Todo número diferente de 0 é divisível por si mesmo. Então, o 0 não dá para fazer os divisores, tá bom? A gente só pode fazer com outros números. E o próprio número é divisor de si mesmo. E também é múltiplo de si mesmo. Lembra que a professora tinha explicado? O maior divisor de um número é o próprio número. Então, aqui, ó, o maior divisor de 20 é o 20, né? O maior divisor de um número é ele mesmo. Não tem 3 pontinhos. E nenhum número é divisível por 0. Então, a gente não pode dividir nenhum número por 0, porque como que a gente vai dividir para ninguém? Não tem jeito, né? O menor divisor de um número é sempre o 1. Lembra que a professora falou? Então, é sempre o 1. Agora, a gente vai fazer as atividades, tá bom? Aí, na número 1, nós vamos pintar de azul, vermelho ou amarelo. Então, olha só. No quadro a seguir, pinte de azul os divisores comuns de 9 e 12. Então, você vai fazer primeiro o conjunto dos divisores do 9, o conjunto dos divisores do 12, e aí você vai descobrir quais têm igual nos dois. Então, vai pintar de vermelho, tá bom? Desculpa, de azul. De vermelho, os divisores de só 9 e 12 não. E de amarelo, os divisores só do 12 e do 9 não. Então, primeiro vocês vão ver aí, ó, quais são os divisores de 9, quais são os divisores de 12 nesses números e vão pintar só aqueles que aparecem no conjunto dos divisores, das cores que estão pedindo aqui, tá bom? 2, V verdadeiro e F para falso. Então, 2 é divisor de 20? 4 é divisor de 9? A gente pode dividir 9 por 4 e vai dar uma divisão exata? O 15 a gente pode dividir por 5 e vai dar uma divisão exata? Então, se sim, é porque é divisor. Se não der uma divisão exata, é porque não é divisor, tá bom? 3, página 117. Complete as lacunas. Então, essas lacunas vocês vão completar olhando esse quadradão laranja aqui, tá bom? Então, olhando o quadradão laranja, vocês conseguem responder. Qual que é o número que é divisor de qualquer número? Nenhum número é divisível por? O divisor de um número é ele mesmo e o divisor de um número é 1. Então, essas respostas estão ali no quadrado laranja. Precisa prestar atenção, tá bom? 4. Determine os divisores dos números abaixo e circule o seu maior divisor. O que a prof falou? Qual é o maior divisor de um número? Então, vocês vão fazer o conjunto dos divisores do jeitinho que eu fiz aqui na lousa, com as chaves, tudo, vírgula. Não tem 3 pontinhos no final. E vai circular o último divisor, tá bom? Vamos para os problemas. Um repositor precisa colocar 54 pacotes de biscoito na prateleira de um supermercado. No espaço que ele tem para colocar, dá para fazer 6 pilhas. Para que as pilhas tenham quantidades iguais, de que modo ele pode compor os pacotes, né? Então, 54 pacotes de biscoito, ele tem 6 pilhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para fazer essas pilhas de biscoito, pilha significa montes, né? Quantos vai caber em cada pilha? Então, a gente tem que dividir, né? 54 por 6, ok? 2. Um feirante quer fazer embalagens para vender 56 maçãs. Sabendo que as embalagens têm que ter a mesma quantidade de maçãs e o mínimo deve ser 4. Que modo ele pode fazer isso? Então, a gente vai fazer o conjunto dos divisores de 56. Tem que começar com 4. Porque o mínimo tem que ser 4 na embalagem. Então, do 4 para frente, quais são os divisores de 56? 56 pode ser dividido por quais números? De forma que dê a conta exata, tá bom? Então, essas são as atividades de hoje, tá? De divisão. São atividades dos divisores, que é bem parecido com a atividade dos múltiplos, né? E depois a gente vai, na sexta-feira, continuar com divisibilidade. Eu vou ensinar mais um pouquinho sobre divisão para vocês.
tá bom? Então vamos encerrar nossa matemática de hoje. Daqui a pouquinho eu volto com a história. Beijo!